caramba. Ele é campeão de uma das maiores marcas hoje do Brasil de urbanismo. Então esse cara tem o que agregar. Tem história, mas ele pagou o preço para isso, né? E aí eu queria que eu te fazia a pergunta da minha curiosidade aqui. Não sei nem se você pode falar, mas você pode, porque você Posso foi falar campeão, tudo. você ganhou o troféu Posso de falar tudo tudo, lá, não né? Você tem é o problema dono aqui. do negócio. Então você vai E falar eu gosto de Então você falar. vai falar para mim o seguinte. é, Quando você ganhou o seu troféu lá de campeão Alphaville, o Certo, cara que mais vendeu Alphaville, sim. quantos lotes você vendeu e quanto isso representou em VGV? Cara, o meu VGV, assim, nesses últimos anos, eu já vendi mais de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. É, Só em Alphaville ou em tudo? Alphaville, E algumas outras coisas. Alphaville foi o principal, em torno de 160 milhões, 150 milhões por aí em Alphaville. 3 anos? Em 10 anos, os 10 10 anos. anos, Mas no final deu uma... Nós estamos falando aí de quase um empreendimento todo lá na cidade de Alfa, assim, de mais de 400, quase 500 Nós vendas. estamos falando de 16 milhões ano, mais ou menos. Se a gente for É, separar numa não, média igual, né? é Só porque Alphaville. tem ano que não teve lançamento, Sim, teve a sim. pandemia, né? Mas se eu Então, for separar uma média, o corretor mas precisa fazer assim, isso, né? Ele precisa se planejar, às vezes ele dá uma pancada, pega uma grana cara, boa. eu sempre coloco assim, a meta do ano seguinte sempre maior, Sempre né? maior, certo. Mas assim, hoje eu penso mais assim em volume de vendas, né? Eu não Sim, tô sim. querendo Escala trabalhar, mesmo. escalar o negócio, né? Tô até me preparando para isso, por isso que eu tô aqui do teu lado. Então, se você tem aí, obrigado. Se você tem aí 200 milhões vendidos, vamos lá, vamos colocar que esse lote seja 100 mil reais. Faz a conta Não, para mim, a alguém. média é lá na Vamos lá, deixa eu faixa fazer a conta aqui, que de eu quero fazer essa conta aqui. 200 mil a Eu 250 quero mil. chegar mais ou menos em quantos lotes você vendeu? Bota aí 150 200 milhões, milhões. certo? 150. Só Alphaville, né? 160 milhões. É, Vai, 160 milhões. deu quanto aí? Dividido por quantos mil? 250. 250 mil o lote? 64, 64. Deixa eu ver, 64 vezes 250. Não, deu Não, 16 milhões. peraí. 640 lotes. Não, porque assim, depende do ticket. Depende do O ticket. número é aproximadamente em torno de 450 lotes. 450. Passaram pela nossa equipe, tá? Assim, Show. não foi eu que vendi os Sim. 450 Não, mas lotes. você é o Hoje- cabeça do processo. hoje, Você tem cara, imobiliário hoje, né? Você tem Tem PJ hoje. Tá? imobiliária, assim, foram vendas todas realizadas na minha imobiliária, Sim. né? E assim, é muita parceria, cara. Hoje eu sou muito assim, muito parceiro do mercado imobiliário. Hoje, 50% das minhas vendas são feitas em parceria com o corretor autônomo. Show. Né? Então a galera já confia, né? Vai lá, rapaz, vou fazer parceria com o Mozart. É seguro, né? Normalmente eu não perco a venda, né? Também eu levo o cliente lá, os caras querem, Mozart, me passa aí a tua lista de lote. Eu falei, cara, eu não passo. Porque como é que eu vou passar uma lista de opções de lote para um cliente que não conhece o produto? Para que vai servir aquela lista para ele? Só vai atrapalhar. Né? Ele vai ficar mais confuso, falei, né? cara, vem aqui, marca com o cliente, eu vou lá, entender o cliente. Eu fico indignado quando, por exemplo, o cara tem um potencial para comprar um Alphaville, né? E o cara vende um Terras Alphaville. Sim, Né? sim. Aí o cara fica com raiva do corretor, porque ele diz assim, pô, o cara... Eu sou médico e eu tenho um perfil aqui de uma casa maior e como é que eu vou construir essa casa num terreno inadequado? Alinhamento de expectativa, né, Mozart? E Se você aí, não alinha a expectativa na largada, você exatamente, provavelmente cara. vai vender algo errado. Nos lançamentos acontece muito isso, porque quando é lançamento, entra todo o mercado, muitas Muito rápido. pessoas que não conhecem o produto e vendem, e aí eles, depois é que os clientes vão ver, pô, era para ter comprado isso, eu comprei foi isso. E assim, você comprando com alguém que realmente entende, que é especialista, e você, corretor, também, fazendo parceria com alguém assim. Eu, por exemplo, se o cara quiser comprar um produto que não está dentro do meu nicho, eu falei, cara, quem é o cara melhor nesse nicho? Mas é o fulano, faz parceria com ele. Não vamos perder tempo, entendeu? Passa a venda para ele, passa o cliente para ele, fecha a parceria e vamos para frente, entendeu? Vamos cuidar aqui do nosso mercado, né? Que é o de loteamento, né? De alto padrão, fechado, aberto. É bem interessante a gente transitar também, se der, pelo Topville, um produto que foi lançado. Porque, assim, nessa região, que foi uma experiência que eu fiz de marketing digital. Claro Urbanismo, né? Foi Claro Urbanismo, foi a FAM, Claro Urbanismo e Riamburgo Mendes, né, Sim, pessoal? sim. Então, aquele case ali, para mim, assim, foi o maior case que eu tive, assim, de sucesso em 2022, né?
nós vendemos mais de 50 milhões de reais no Topville. E foi, assim, um experimento que eu fiz, né? E eu utilizei 100% produção de vídeo que vende, né? Marketing digital, 100% eu fiz todo o registro desse case, né? Eu disse assim, cara, tá aqui, tô começando um processo, tô começando fazendo assim, fiz tudo registrado. Tudo, gravando tudo, os números, o que eu investi, quanto eu investi, as objeções que eu tive, né? Coordenador de vendas, a falta de alinhamento, né? Um queria uma coisa, outro outra. Uhum. E aí o desafio, né? Muitas vezes aquele negócio que vem para você desistir, rapaz, o cara tá dificultando e tal, não pode fazer isso, não pode aquilo. As regras mudando no jogo todo o tempo todo, né? Sem uma regra definida. Uhum. Então foi um desafio. Foi Sim. o maior desafio que eu tive na minha vida, mas também foi o maior resultado. Maravilha. Sim, em um ano, né? Em um ano não, na verdade, em 4 meses, né? 4 meses a gente fez esse VGV de quase 55 milhões de reais. Né? Foi em 2 fases. Um loteamento, né? Como você falou, Foi, Alphaville foi um loteamento e os 50 milhões é o VGV de muito nós loteamento. vendemos 350 lotes aproximadamente, já passamos disso, com certeza. Mas, assim, cara, foi um negócio muito bacana e, assim, foi uma experiência que eu fiz utilizando muito marketing digital. E eu entrei muito forte, né, com o marketing digital desse Você produto. vende Brasil todo ou só Ceará? Não, eu identifiquei, né? Eu fiz aquele trabalho da identificação e identifiquei que o comprador daquele produto estava ali perto mesmo. Tava pertinho, show. Certo? Então não era um produto para vender para fora, né? Isso aí, vamos falar assim, eu passei quase uns 20 dias a quase um mês planejando. Né? Assim, o que eu recebi da incorporadora foi só informação. Informação que é o importante, né? Às vezes tem incorporador que não quer nem passar informação para Uhum. o vendedor, não sei como isso acontece. Então eu recebi muita informação, todas as informações, todos os materiais, né? Então eu tinha tudo em mãos, né? E assim, no mesmo momento que qualquer um poderia ter recebido, eu não tive vantagem nenhuma. Porque Uhum. muita gente, depois que vê o resultado, só para você ter noção, a gente vendeu mais que os primeiro lugar de vendas disparado, somando o segundo até o 10º não deu o nosso VGV. Caraca. Entendeu? Então, Que assim, resultado, hein? podia somar todo mundo e a gente Que ainda história. bateu. Agora vocês estão Mas, entendendo, né, gente? Por que que eu convidei esse cara, né? quando a gente bate também, a gente leva, É, né? por que que eu convidei esse cara, né? Aí quando bate, a gente também leva. A gente é o alvo, Sim, sim, né? claro, claro. Ninguém joga pedra em cachorro morto. É. Né? Em árvore Então, podre, né? Ninguém joga pedra pra ninguém pegar joga manga. pedra em árvore sem fruta, né? Exato, exato. Então a gente tava lá na frente, né? Falei, cara, vamos pra frente e tá assim, focado no nosso resultado, no nosso trabalho. Tirei os focos completamente, porque enquanto o meu foco tava no trabalho, no resultado, no que eu queria fazer, o foco dos outros tava na gente, Sim. né? Então eles tiveram foco na gente para tentar atrapalhar. Uhum. Ah, ele tá fazendo isso, vamos mudar, não sei o quê, faz isso, não sei o quê. Tentar atrapalhar e a gente não tava nem olhando para isso. Aí eu falei, cara, aqui, ó. Cara, não dá pra você. Quando você foca no seu resultado, no objetivo muito bem claro, você não pode parar pra. Mas Né? assim, Tem um exemplo da lavoura, uma né, Mozart? coisa. Quando você tem uma lavoura de milho de 10 hectares, aí você tem 1 hectare que deu bicho nela. Você não vai parar e largar os outros 9 e cuidar só dessa aqui, e aí você Exato. corre o risco de perder as 9. Então você deixa as 9, a esse hectare que deu problema ali, você derruba ele, planta de novo, Isso. ou deixa pra trás e na próxima Esquece, colheita, vai e pra vamos próxima. colher os 9 que tem pra E frente. assim, uma coisa importante é o aprendizado, né? E assim, eu não tenho nenhum. E assim, esses caras que vieram, que fizeram tudo para atrapalhar, cara, eu não tenho nenhum problema com eles. E se eles quiserem vir, eu falo para eles o que foi que eu fiz. Eu não tenho, eu falo ainda, entendeu? Eu conto. E inclusive nessa época, Cleiton, só para tu ter noção, eu tava fazendo umas palestras pro Cresce. Sim. Né? O nosso presidente aí, Tibério. Sempre me convida, pai, Mozart, vai lá no Cresce do Juazeiro, vai lá no Cresce de Iguatu, lá no Cresce de Sobral, né, falar um pouco sobre o teu trabalho, o que tu faz. E eu fiz isso em tempo real, né? Então, tipo, um dia antes do lançamento eu tava em Juazeiro. Sim. E eu tava lá em Juazeiro com o painel aberto das campanhas, mostrando pros corretores de Juazeiro, ó, gente, eu fiz essa campanha, eu tô fazendo, eu fiz assim, como é que eu gravei os vídeos, como é que a estratégia, o que foi quem eu contratei. Eu mostrei tudo em tempo real.
que estava acontecendo, não tinha tido resultado ainda. Sim. E ó, tá aí o painel, tá aqui, ó, nós já captamos tantos leads, fiz um investimento pesado, né? Eu tava com a grana, falei, cara, vou fazer aqui uma testar isso aqui. experiência, né? Porque assim, às vezes as pessoas querem ganhar dinheiro e assim, não existe você ganhar dinheiro sem investir. Exatamente. Sem investir tempo, conhecimento, dinheiro também, né? O cara quer ganhar 100 mil sem investir nada, né? Só com a força do trabalho dele pode sim acontecer. Mas se você tem 10 mil, 20 mil para investir, para ganhar os 100 mil é muito mais fácil. Com certeza. Porque essa grana vai te alavancar, né? Você acelera, né? Você encurta, né? Usei o tráfego, né? E assim, eu mesmo fiz. Sim. Não, eu não contratei a gente para fazer a gestão do tráfego. Eu mesmo tracei a estratégia. Eu expliquei toda a estratégia. Primeira semana, vou fazer isso. Vou ficar nessa região, investir tanto. Segunda semana, dobrei o investimento. Sim. Terceira, cada semana que passava, eu dobrava o investimento de tráfego. Sem resultado. Sem receber antes do lançamento, sim, né? Que é um isso. Não produto de tinha lançamento. resultado ainda, você estava Não tinha plantando. resultado. Mas quando eu fiz isso, que o mercado tentou entrar junto, né? Ah, vou fazer o tráfego do produto lá. O cara tentava entrar, falei assim, nossa, né? Bombardeado de Mozart. Pra eu chegar, né, nesse nível aí que o cara tá, pô, aí assim, vem uma série de coisas, né? Uns pensam que, foi o incorporador que tá bancando ele, e não era. Sim. Saiu tudo do meu bolso, Sim. entendeu? Falei, ali foi um experimento que eu fiz. Maravilha. Aí eu falei, cara, vou investir, tenho aqui tanto, investi mais de 100 mil reais no lançamento dos outros. Não era um lançamento meu. Sim, exatamente. Isso Né? é um detalhe importante Não se falar, né? identifiquei o produto que eu gosto. O produto tava no meu quintal, né? Tava ali dentro ao lado da cidade de Alfa. Né? Estamos falando aqui como um case. Sim, um case claro. de muito sucesso. Claro. Né? E depois da primeira fase, cara, todo mundo. Quem é esse cara? Os diretores. Quem é esse cara aí? Riambu, quem é esse cara? Onde é que ele tá? Vamos lá falar com ele, ver quem ele é. Sim. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia Riambu, não conhecia. E conheci todos eles, né? Os donos da FAM, o Marquinhos, o Calu, né? Sim. Então conheci todos eles durante o processo. Maravilha. Os caras viram o trabalho, né? Você quer ser conhecido? Trabalhe, meu amigo. Mostre seu trabalho, mostre seu resultado, você vai ser Tem conhecido. segredo não, né, Mozart? Não adianta fazer dancinha TikTok, você vai ficar conhecido como dançarino, né? Aí o resultado, quando o cara conversar com você, você não vai poder apresentar os números que eu tenho para apresentar. Maravilha. Mozart,